Ontem, o presidente do PDT teve uma reunião com o presidente do PT. A gente sabe que esses dois partidos são importantes no contexto de Minas Gerais, até porque Lula ainda tem uma certa indefinição sobre qual vai ser o seu governador, o seu candidato a governador em Minas Gerais. E o PDT tem ali um nome a oferecer de Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte. Como que isso se linka com esse jantar que Theo e Gabi estavam trazendo informações para a gente? O presidente Lula mencionou aos parlamentares que estavam nesse jantar que ele ainda está insistindo em Rodrigo Pacheco. E aí, nesse contexto todo de fatos, esse encadeamento, isso é importante, porque isso acaba colocando uma certa dúvida em relação a como que o PDT, via postagens nas redes sociais de Carlos Lupe, presidente do partido, se comportou a respeito disso. Porque você lê a mensagem do Carlos Lupe nas redes sociais, fica parecendo que está tudo certo, que o PT está se engajando na candidatura do PDT ao governo de Minas Gerais. Então, o próprio presidente Lula quis dar seu recado aos parlamentares de que, para ele, ainda há expectativa sobre o nome de Pacheco na disputa ao governo de Minas. Isso é importante porque vem numa movimentação que o Pacheco está fazendo de saída do próprio partido dele, que é o PSD. O Pacheco foi inviabilizado pelo partido, Elisa, porque o PSD acabou filiando um atual vice-governador, que é Matheus Simões, quem Zema quer deixar como sucessor no governo de Minas. E aí, como é que vai ter espaço para o Pacheco? Não tem. E aí, tem outro aliado de primeira ordem de Pacheco, que é o senador Davi Alcolumbre, que apita muito no União Brasil e que está trazendo Pacheco para a União Brasil. E com isso, a União Brasil pode se distanciar. Olha o xadrez das eleições. Às vezes a gente tem até que fazer um PowerPoint aqui quase para conseguir entender. PowerPoint é das antigas, né? Mas para conseguir entender. O União pode, com isso, se afastar do PSD e ter um voo próprio em Minas Gerais. Para o presidente Lula, é maravilhoso, porque o que ele quer é ter Rodrigo Pacheco. E tem mais uma chaminha nisso tudo, que foi o próprio posicionamento do Alexandre Calil depois dessa reunião dos presidentes do PT e do PDT, porque ele disse que no meu palanque quem manda sou eu que vou decidir. Então, olha só como é que essas conversas todas estão acontecendo e ainda demonstram uma dificuldade de você fechar esse cenário de Minas Gerais. Nessa dificuldade, Lula está mandando o recado de que para ele, e ele usa um jantar com parlamentares para disparar esses recados, para ele ainda quer o Rodrigo Pacheco nessa disputa. Então, no todo, o contexto desse jantar foi repassado como um jantar de confraternização, um churrasco, né? Foi na Granja do Torto, então um ambiente mais informal, recupera um pouco aquilo que a gente tinha do Lula 1, Lula 2, que ficou um pouco perdido no Lula 3. Muita queixa do Congresso Nacional sobre isso, sobre o presidente ter se afastado um pouco desse contato com os parlamentares, se afastado com isso da articulação política, terceirizando muitas vezes a articulação política para seus aliados. Então é Lula se colocando na articulação política novamente, se aproximando do Congresso Nacional novamente, vai ter seu momento com os senadores depois do Carnaval, mas não só para falar de pauta do Congresso Nacional, mas para falar de cenário eleitoral e pontos do governo. Então, isso foi muito falado durante o jantar de ontem, que foi lido ali pelos líderes como um clima de bastante confraternização, um clima bastante para cima, mas em que foi um jantar para discutir cenários, discutir governo, discutir política em 2026. Isabel